Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite para vocês. São 6h04. Está no ar o Viva Voz, com análises, bastidores, as principais informações desse período que nos aproxima do segundo turno. Está chegando, faltam 3-4 dias para todo mundo voltar às urnas em 52 cidades do país. E hoje tem Datafolha saindo do forno, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes, tem Datafolha, já sei que a casa tá cheia aí, né, estúdio cheio, um monte de gente para trazer bastidor, apuração, análise hoje aqui conosco no Viva Voz, né? As meninas estão ali atrás comendo bolo ainda, acho que elas vão chegar, né? Estão vindo. Mas bolo? O Guilherme Muniz já tá aqui do meu lado. Eu nem tô sabendo desse bolo, inclusive. Apareceu um bolo, Malu Mões chegou com um bolo, ela vai poder explicar melhor quando ela entrar no ar, mas o fato é, temos um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que tá bom, inclusive. Mas não é para falar do... inveja isso. Tem outro bolo, né? O Boulos na campanha. E o Guilherme Muniz vai trazer aqui pra gente os números do Datafolha que saiu hoje no início da tarde. O que mexeu, o que ficou igual? Como é que tá essa pesquisa? Muniz, boa noite para você. Oi, Vera, boa noite para você, mais uma vez para Carol e para os ouvintes também. Bom, essa pesquisa mostra aí, mais uma vez, o prefeito Ricardo Nunes na liderança, como tem acontecido desde o início do segundo turno, mas com uma diminuição, mais uma diminuição da distância entre ele e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Então, os dados são os seguintes: 49% de intenção de voto para o atual prefeito, Ricardo Nunes, e 35% para o deputado federal Guilherme Boulos. A vantagem era de 22 pontos logo depois do primeiro turno, logo que o segundo turno começou. Essa distância diminuiu para 18 pontos entre eles no levantamento da semana passada e agora está em 14 pontos. A diferença, Vera, indo aí para aquela pergunta que você fez, né? O que mexeu? É que na pesquisa anterior, Nunes, quando teve, né, uma diminuição da diferença entre os dois, o prefeito Nunes perdeu 4 pontos percentuais na intenção de votos e Boulos tinha se mantido com os mesmos 33%. Então, esses votos, teoricamente, né? Claro que a gente não pode dizer para onde cada voto vai, mas teoricamente esses votos tinham ido ali para brancos e nulos. Só que agora, Nunes oscilou negativamente 2 pontos e Boulos oscilou positivamente os mesmos 2 pontos. Então, essa é a principal diferença em relação à pesquisa anterior. O Datafolha também trouxe aqui os números de votos válidos, que são aqueles excluindo votos brancos, nulos e as pessoas que estão indecisas. Que esse é o mesmo recorte usado pelo Tribunal Superior Eleitoral para definir os números oficiais da disputa, né? Nesse recorte, Nunes tem 58% e Boulos tem 42%. A pesquisa mostra ali que os eleitores que votaram em Pablo Marçal e na Tabata Amaral no primeiro turno apresentam menos disposição de votar nesse próximo domingo, e isso acaba sendo um pouco mais relevante porque a gente tem visto as duas campanhas lutando, né? A importância de levar os seus eleitores para as urnas. Eles estão com receio ali de alta abstenção no segundo turno, talvez até também por pesquisas deles internas que mostrem algo também nesse sentido. E na pesquisa espontânea, que é quando os eleitores respondem em quem vão votar sem ver a lista dos nomes dos candidatos, Nunes tem 40% de intenções de votos, Boulos tem 30%, mas o que chama atenção aqui é que 10% dos eleitores ainda se dizem indecisos e 12% cravam que vão votar em branco ou nulo. Essa soma não dá 100% porque tem outras respostas ali que as pessoas podem dar e que são contabilizadas também pelo Instituto. Mas o fato é que 10% dos eleitores ainda dizem que vão usar esses próximos dias até o domingo para definir o que vão fazer, Vera. Ô Muniz, e quando a gente pega aí pelos estratos sociais, como é que, qual foi a oscilação, o que o Datafolha está mostrando? Dá para entender um pouquinho por que esses números alteraram, né? Boulos oscilou negativamente entre as mulheres e ele cresceu 8 pontos percentuais entre homens, enquanto Nunes perdeu 5 pontos nesse grupo, são índices acima da margem de erro. Além disso, a intenção dos jovens de 16 a 24 anos de votar em branco ou de anular subiu 10 pontos na última semana, um aumento significativo. E entre as pessoas de 25 a 34 anos, Nunes caiu 8 pontos e agora está numericamente empatado com Boulos, ele que tinha uma vantagem entre as pessoas de 25 a 34 anos, agora os dois estão numericamente empatados.
E nos recortes raciais, Carol, a diferença mais significativa está entre as pessoas pretas. O grupo em que Boulos subiu de 38% para 46% das intenções de voto, ultrapassando o Nunes, que fez o caminho contrário. Ele oscilou de 40% para 36% nesse grupo. O Muniz, e a rejeição? Ela tem sido um fator muito importante nessa campanha toda, e um fator ali muito no qual o Guilherme Boulos tem tido que trabalhar bastante. Ela mudou muito? O que o Datafolha mostra nesse aspecto? Mudou pouco, viu, Vera? O Guilherme Boulos segue como o mais rejeitado. 55% dos eleitores de São Paulo dizem que jamais votariam nele, contra 37% que dizem que jamais votariam em Nunes. Então, uma diferença bem acima aí de qualquer margem de erro. Só que quando a gente compara com a pesquisa anterior, isso mostra uma oscilação negativa de 1 ponto percentual para Boulos e uma oscilação positiva de 2 pontos percentuais para Nunes. Só para deixar claro, né? Isso quer dizer que Boulos viu a rejeição dele reduzir em 1 ponto percentual, enquanto Nunes viu a rejeição aumentar 2 pontos percentuais. E aí o Instituto também perguntou, Vera, sobre a certeza do voto em cada candidato. E aqui teve sim uma alteração um pouco mais significativa no eleitorado de Nunes. No intervalo de 2 semanas, o percentual de eleitores que votariam com certeza no atual prefeito recuou de 48% para 41%. E aqueles que talvez votariam nele eram 15% e agora são 21%. Já Guilherme Boulos fez o caminho oposto. O índice de certeza de voto nele foi de 30% para 32%, uma oscilação. 13% dizem que talvez votem em Boulos, o que também são 2 pontos percentuais a mais do que há 2 semanas. E 8 em cada 10 eleitores que votaram em Pablo Marçal no primeiro turno dizem ainda que jamais votariam em Guilherme Boulos. E a transferência de votos, como é que tá, hein, Muniz? O pessoal que votou aí no Pablo Marçal, na Tabata e também quem votou em Bolsonaro e Lula em 22. Vamos lá, Carol. O Nunes, o atual prefeito, né, ele ainda tem uma larga vantagem entre os eleitores de Marçal, mas Boulos viu também uma oscilação positiva entre esse grupo. 74% desse eleitorado declara um voto em Nunes. Isso representa 3 pontos a menos do que na semana passada. E na pesquisa anterior, na primeira pesquisa, na verdade, eram 84%. Então já são 10 pontos percentuais a menos desde o início do segundo turno. 11% dos eleitores de Marçal escolhem o deputado federal. Eram 8% na semana passada e 4% na primeira semana. Lembrando que o Marçal fechou o primeiro turno com 28% dos votos válidos, mais de 1.700.000 votos. É desse grupo aqui que a gente está falando. E teve um movimento contrário entre os eleitores da Tabata Amaral. Boulos tinha 52% da preferência desse eleitorado, agora tem 46%, enquanto Nunes foi de 27% para 35%. A Tabata teve quase 10% dos votos válidos, é um grupo ali de cerca de 605.000 pessoas. E para fechar, os padrinhos políticos. Nunes tem 84% de intenção de voto entre os eleitores de Jair Bolsonaro, mas ainda tem 26% entre os eleitores de Lula, que é o padrinho político de Guilherme Boulos. Já Boulos tem 66% do eleitorado petista e 9% dos bolsonaristas. Todos esses números são um cenário de estabilidade. Lembrando que, no geral, essa pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais. Ouviu 1.204 eleitores da capital paulista entre terça e quinta-feira. É um levantamento contratado pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo e tem um registro SP 07600/2024. Estúdio as 2 repórteres que cobrem o dia a dia da campanha e que vão trazer as estratégias para essa reta final. A gente vai fazer uma discussãozinha aqui à luz do Datafolha, à luz do debate da Globo que acontece amanhã e que é um dos principais eventos da campanha. Boa noite, Gabriela Rangel. Como é que está o QG do Nunes? Está preocupado com esse estreitamento da diferença? Preocupado com o debate? Como é que está a situação por lá? Vera, campanha de Nunes aí se apegando a essa diferença, né? Que ainda é uma diferença grande entre os 2 candidatos, então apostando nessa vantagem. Divulgou uma nota oficial dizendo que acredita na vitória no domingo, que vai continuar trabalhando com humildade. E a campanha se movimentando para conseguir utilizar da melhor maneira possível esses últimos dias até a eleição de domingo. O candidato à reeleição pelo MDB diz que a estratégia principal para o debate da Globo desta sexta-feira será focar em propostas e realizações da sua gestão. E aí ele citou até a reforma da Previdência quando deu essa resposta. No entanto, o candidato também adiantou que pretende explorar o lado ideológico do partido do adversário Guilherme Boulos.
É fundamental que a gente possa colocar as opções com relação... Quero discutir, por exemplo, o Estatuto do PSOL, né? De que vai pegar e vai ter ações de estatizar as empresas privadas. Como é que pensa, como é que está no Estatuto do PSOL, e mostrar o meu governo, que é um governo liberal, né? Um governo que enxuga a máquina, é um governo que reduz impostos. O prefeito fez aí uma referência, na verdade, ao programa partidário do PSOL, que no texto traz pontos como a defesa da taxação das grandes fortunas e estatização das empresas privadas. Esse programa, no entanto, tem no texto uma ressalva que ele é um ponto de partida e que não é restritivo. Outro foco de Nunes no debate, segundo apurou a CBN, será a segurança pública. Lembrando que Nunes já tem dito em outras entrevistas, até em outros debates, que Boulos tem o histórico de defender a desmilitarização, enquanto ele foi responsável por armar a GCM, melhor armar a GCM, inclusive com fuzis. Nesta sexta pela manhã, antes do debate, Nunes vai promover um encontro com advogados no comitê de campanha no centro. No sábado, o prefeito ainda não revelou quais os planos para encerrar a campanha, mas a companhia do principal aliado, o governador Tarcísio de Freitas, já é dada como certa nesse sábado. O prefeito já comentou também que gravou o último programa para propaganda eleitoral na TV no Parque Santo Antônio, que é um bairro da periferia aqui da Zona Sul de São Paulo, onde ele passou parte da infância e também da juventude, e ele gravou com a família. Então, dessa forma, ele encerra a propaganda eleitoral bem parecido com como começou. O primeiro programa dele era ali na casa dele, apresentando a mulher e os filhos, e também vai encerrar então em família, ali num bairro de origem humilde. Falando um pouco da agenda de hoje, o candidato à reeleição fez uma agenda voltada para o segmento do esporte nessa manhã. Estiveram presentes representantes dos clubes Corinthians, São Paulo, Palmeiras, também nomes ligados a outras modalidades, além do futebol. O salão do comitê de campanha ficou bem cheio com esses esportistas e representantes. E aí Nunes falou também sobre políticas para essa área. Ele destacou a construção, que já está em andamento, de 2 futuros centros esportivos, um na Zona Leste e um na Zona Norte. E prometeu, em um eventual segundo mandato, promover a integração das atividades escolares com atividades esportivas. E aí a gente destaca aqui que essa é uma proposta que lembra aquela proposta de escola olímpica do Marçal, né? Que é fazer essa junção aí da educação com o esporte, mas ele fez essa proposta sem nenhuma referência aí ao candidato derrotado. Vera. Obrigada, Gabi. Está aqui também com a gente a Malu Mões, que cobre o dia a dia da campanha do Guilherme Boulos. Está confirmada a live amanhã com o Pablo Marçal. O que mais ele tem aí programado para essa reta final? Malu, boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Ele passou essa tarde treinando para o debate da TV Globo de amanhã. Ele deve misturar o Boulos raiz, mais incisivo, com o Boulos paz e amor, mais sorridente, moderado, focando nas propostas. Ele deve, então, ser enfático nos ataques, trazer novas acusações, novas denúncias que até saíram na imprensa nesses últimos dias. E ele também deve, ao mesmo tempo, falar das propostas, mesmo dessa questão de segurança, é algo que ele tem pontuado bastante. A expectativa é conseguir reproduzir a estratégia do Boulos no debate da Band, já que o debate de amanhã terá banco de tempo, que foi aquilo que o Nunes não foi tão bem quando estava no debate da TV, da Folha, do jornal Folha, que ele não conseguiu administrar tão bem o tempo. Então, eles avaliam que o Boulos vai melhor nesse ponto. Boulos também confirmou presença, que amanhã vai ter a live ao meio-dia com Pablo Marçal, candidato do PRTB, derrotado no primeiro turno, mas que conquistou 28% dos votos válidos. O prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, descartou ir. Ele apontou que política é coisa séria, que não faria sentido dar esse espaço. Boulos negou que esteja dando palanque para o influenciador, mas disse precisar dialogar com os eleitores de Marçal. Eles avaliam que é uma oportunidade para o candidato e avaliam que eventuais cascas de banana que possam surgir não vão tirar votos que o Boulos possa conquistar. São votos que ele já não tem. Então, essa é a oportunidade deles falarem com aqueles eleitores que eles não têm acesso e mostrar a versão do Boulos, os pontos do Boulos, os argumentos dele. É também importante dizer que hoje, em fala à imprensa, o Boulos voltou a taxar Nunes de fujão, que é algo que também eles pretendem que com isso possam desgastar a imagem do Nunes e às vezes não conquistar o voto
dos marçalistas, mas talvez fazer com que eles acabem anulando o voto ou não vão votar, que isso já ajudaria a campanha de Boulos na avaliação interna. Pablo Marçal teve quase 30% dos votos no primeiro turno, propôs um diálogo com os dois candidatos que foram para o segundo turno. Eu dialogo com todo mundo. Eu lamento que eu tenho um adversário tão fraco e que se esconda tanto. Eu não fujo de diálogo, eu não fujo de debate. Apresentar com a firmeza e com a transparência necessária todas as nossas propostas para a cidade de São Paulo. É isso que eu fiz ao longo de todos os debates, é isso que eu vou fazer conversando com quem quer que seja, é isso que eu vou fazer amanhã no debate da Globo. Outro tema que está no radar é criticar o prefeito por conta da chuva, dos problemas da administração municipal de atender a população quando chove. De ontem para hoje apareceu um vídeo em relação a um bueiro entupido que a água acaba saindo para fora por conta das chuvas. Então ele pretende atacar o Nunes falando que ele não fez o básico de limpar bueiro, fazer manutenção de piscinão e podar as árvores. Ele quer sair um pouco da questão da Enel, da questão elétrica, que tem a responsabilidade dividida, e atacar os pontos municipais. Da zeladoria, né? Tá certo. Ô, gente, deixa eu levantar aqui alguns números do Datafolha, até pegando esse gancho do que a Malu tá falando, né, da tentativa do Boulos de captar esse voto do Pablo Marçal. Não sei se a campanha do Nunes está identificando isso com algum tipo de preocupação, porque olha só, o Boulos cresce entre os homens, entre os jovens, pessoal de 16 a 24, né, que é uma fatia ali que o Pablo Marçal acertava em cheio. O branco e nulo subiu 10 pontos na última semana entre os jovens e o Nunes cai 8 pontos. E quando a gente pega a transferência dos votos do pessoal que votou no Pablo Marçal, o Boulos também aumentou. Aqui, 74% declarou um voto no Nunes, são 3 pontos a menos do que na semana passada. 11% do Boulos, eram 8 na semana passada. Assim, não dá para virar, não dá para o Boulos exatamente encostar no Nunes, mas tem uma movimentação aí, né? Eles já estão de olho nisso? Eles falam sobre isso? São fechados, não estão falando sobre isso, são bem fechados. Mantém aquele discurso otimista de que tem uma vantagem muito grande, e toda vez que são questionados sobre essa diminuição na vantagem, eles dizem que quem está perguntando é que está tendo uma leitura errada, porque o destaque é a grande vantagem que Nunes ainda tem. O que eu colhi no QG do Nunes hoje é uma avaliação seguinte, que se for qualquer coisa do tipo 55 a 45, é uma boa vitória. Se for mais que isso, é ruim para o Boulos, porque seria um percentual menor do que o que ele teve em 2020 contra o Bruno Covas, que então, para ele, seria ali mais difícil de recompor e pensar no futuro. A Malu hoje estava falando que tem já no entorno do Boulos uma discussão sobre futuro político que eles evitam porque querem falar primeiro da eleição. Então, o Nunes está trabalhando com uma diferença de 55 a 45, talvez um pouco maior. O que eles dizem é que aquela diferença do primeiro Datafolha nunca existiu nos trackings deles da campanha do Nunes, que então eles acham que ali houve alguma distorção captada pelo Datafolha por alguma razão e que não dá para falar em queda, porque aquela diferença, na verdade, nunca existiu. Mas e lá o otimismo é grande, eles apostam nessa live, é isso, Malu? Eles apostam nessa live porque é a oportunidade de falar, principalmente com esses homens, né, que o eleitorado masculino não era um eleitorado que estava tão forte com o Boulos. Então, eles veem como realmente uma grande oportunidade. Mas em relação aos jovens, o Boulos mudou um pouco a estratégia e começou a fazer, até reproduzindo o Marçal, começou a fazer lives de tudo. Eles chamaram de Big Brother Boulos. Então, não tem a mesma dimensão, não tem a mesma visualização que o Marçal tinha. Inclusive, são números muito baixos em comparação ao influenciador. Mas eles estão atrás, intensificaram bastante a questão de também cortes para as redes, nessa tentativa de conseguir crescer por qualquer lado que seja, que é a atual forma. E se tiver alguma pegadinha, o que faz? Levanta e vai embora? Olha, qual que é a estratégia? Porque tínhamos falado isso, se tiver uma pegadinha, ele levanta e vai embora. Então, eu tentei perguntar sobre isso e todos falam que assim, não, o Boulos é muito preparado para debate, ele vai bem nessas coisas. Vamos ver, né? Porque ele chegou a cair no episódio lá do segundo debate do primeiro turno,
Quando o Marçal mostrou a carteira, ele pegou, né? Tentou pegar. No QG do Nunes tem uma teoria da conspiração que é a seguinte: tem alguma coisa combinada, senão ele não aceitaria ir se não souber que o Marçal vai ser bonzinho. Mas não tem como ter nada que interesse para o Marçal encher a bola do Boulos. Pelo menos eu não vejo muito essa possibilidade. E tem uma grande dificuldade, eu acho, né, Vera, que é a questão da rejeição do Boulos. Por mais que ele esteja ganhando ali alguns índices, né, nesses extratos, nesses recortes, enfim, a rejeição dele ainda é muito alta. Então, como ele pode se aproveitar dessa live junto da pessoa que mais ajudou a aumentar a rejeição dele, ou que em alguns momentos contribuiu com isso, para conseguir reduzir essa rejeição? É um cálculo muito difícil, é uma linha fina ali para eles conseguirem percorrer, né? E eu acho que o Boulos também, em outras sabatinas, como a da CBN, né, que foi o debate que Nunes não veio, virou sabatina, e também, se eu não me engano, Rede TV, UOL e Folha, o Boulos se mostrou muito incomodado naquelas perguntas mais incisivas, algumas polêmicas. Então, não acho assim que ele também tem todo esse desempenho. Play, né? Eu me garanto, posso ir para qualquer local. Eu acho que ele vai tentar falar com esse pessoal que é pequeno empreendedor, para quem ele fez a carta. Então, ele vai tentar endereçar algumas propostas para esse público e tentar baixar essa rejeição, tentando falar que essas pessoas querem mudança, que elas estão desalentadas com a política e desviar do fato de que eles são eleitores de direita ou de extrema direita. Mas tem um dado que o Muniz trouxe aqui pra gente, Carol, que é esse que 8 em cada 10 eleitores do Marçal dizem que não votariam no Boulos de jeito nenhum. Essas pessoas, se forem assistir a live, provavelmente estão na expectativa de uma lacração do Marçal pra cima dele, né? Bom, mas ele acha que o Boulos está mirando nos outros dois, né? 8 em cada 10 não votam de jeito nenhum, mas ele deve. É isso, é na franja, na margem ali. Vamos tentar pescar o que for possível, né? E eu acho que isso aí, olha, ou vai dar muito bom. Pescar. Ou vai dar muito ruim, ou vai dar muito bom, viu? Amanhã a gente diz. Amanhã a gente promete trazer isso aqui no Viva Voz. Obrigada para vocês, meninas, por esses bastidores da campanha. Obrigada, Muniz, que continua aqui com a gente para os próximos Datafolhas. A gente vai para o nosso intervalo, depois Repórter CBN. Voltamos com a Renata Agostini no Ponto de Vista. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes. Renata, essa semana avançou bastante a tentativa de um acordo aí para disciplinar o pagamento de emendas, a destinação dessas emendas por parte dos parlamentares e chegar a algo próximo do que definiu o Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Você acha que eles estão num bom caminho para selar esse acordo? O que avançou e o que ainda é um empecilho para isso? Então, sim. Ontem foram todos se reuniram, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Pacheco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegaram juntinhos lá, mostrando que estão, pelo menos nesse quesito, né, estão jogando juntos para finalmente conseguir liberar essas emendas. E uma novela que vem se arrastando e que se achava, inclusive, que teria um desfecho ainda ali no início de setembro. A gente já está começando a chegar em novembro, por isso que me parece que dessa vez a gente, de fato, vai ver uma conclusão dessa história, porque os parlamentares querem retomar os trabalhos. A gente está agora às vésperas do segundo turno, então na semana que vem a gente já vai começar a ver novamente vida aqui nos corredores de Brasília, de fato. E os parlamentares querem que o STF saia da frente, né, e permita que essas emendas que estavam ali bloqueadas, elas sejam liberadas. Mais do que um acordo sobre o mecanismo dessas emendas, que ele é valiosíssimo e ele vem em boa hora, para não dizer já chega tarde, né? Porque elas foram correndo durante muito tempo sem nenhum tipo de transparência ou controle. Eu queria chamar o olhar dos ouvintes para como que fica daqui para frente, se isso de fato vai interromper uma queda de braço entre o legislativo e o executivo. Nesse momento, o que os chefes das casas legislativas estão tentando? Chegar a um acordo final, um desenho final que possibilite
que eles voltem a usar essas emendas. O Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro relator Flávio Dino, estava interrompendo a liberação delas. Quando a gente fala liberação, é basicamente autorização para que os parlamentares possam apontar onde esses recursos eles vão ser destinados, vão ser executados, onde essas despesas ocorrerão de fato. E isso estava interrompido pela ação do Supremo Tribunal Federal. Mas a partir do momento em que essas regras sejam pacificadas e esse acordo saia, eles agora estão já antevendo que se tenha uma votação desse projeto na próxima semana, a gente vai ter o início de uma negociação pesadíssima, que é sobre o volume de emendas para os próximos anos, mas mais especificamente para o ano que vem. Não é uma novidade que, com esse avanço do Congresso sobre o orçamento, né, conforme o Congresso foi colocando mais e mais bilhões em emendas de diversos tipos, o Executivo vinha reivindicando, e mais especificamente o presidente Lula, quando assumiu o mandato, viesse reivindicando a retomada de uma parte desse espaço. Porque, gente, o orçamento, o dinheiro é finito, então quanto mais o Congresso se apodera desse naco do orçamento, menos o Executivo tem para trabalhar seus próprios projetos. Ocorre que agora tem um elemento novo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, verbalizou isso de uma forma mais clara, que a equipe econômica quer avançar, e aí, de fato, numa agenda de contenção de despesas, que não é só aquela busca por fraudes, né, por onde que a coisa ali dá para fechar uma torneirinha ou outra. E, para isso, o entendimento da Fazenda é que as emendas também têm de entrar nesse bolo de negociação. Ô, Renata, eu estava dando uma olhada aqui no volume que está previsto, né? Segundo as consultorias aí do Senado e da Câmara, para 2025, somando tudo, dá 39 bilhões em emendas. Tem emenda dos deputados, dos senadores, emenda de bancada. Assim, é muito dinheiro, né? E a gente sabe que é sem precedente e as emendas estão avançando ano a ano. É com isso que o governo está preocupado, né? Perfeito, Carol. Muito bom você resgatar esse número, porque esse número é o número que está na proposta de orçamento do Executivo. Então, como é que acontece, né, para quem está nos acompanhando? Todo ano o governo vai lá, faz uma proposta, olha, eu acho que o orçamento poderia ser dessa maneira. A gente poderia, alocar tantos bilhões para emendas, tantos bilhões que tem de ir aqui para esse tipo de investimento, tantos bilhões vão para essas pastas, para esses segmentos, fora o que já está definido pela legislação vigente, pela Constituição. Porque muitos, aliás, a maior parte dos gastos orçamentários, eles já começam o ano bem delimitados, né? O que a gente chama de um orçamento muito engessado, porque ele é muito carimbado, já está tudo ali definido. Mas o governo faz uma proposta em cima do que ele tem. E aí o Congresso vai, se reúne, tem um relator do orçamento, debate no final do ano. Eles aprovam, então, a peça orçamentária. O que acontece? O governo enviou com 39 bilhões, que é um avanço frente ao que ele sugeriu no ano passado, mas é uma cifra que representaria uma redução frente ao que ficou aprovado para esse ano, que supera 50 bilhões. Então, no ano passado, o governo perdeu essa batalha. Quis colocar coisa ali na casa dos 30 bilhões, mas o Congresso aprovou mais de 50 bilhões. Lula vetou, depois precisou renegociar ao redor ali de 5 bilhões, porque o Congresso endureceu. Então, quando eu falo que a gente vai ter agora o início de uma nova negociação, uma negociação pesada, é porque o que a gente tem visto é, apesar do Executivo tentar colocar a coisa ali numa razoabilidade mínima, porque, como Carol muito bem frisou, 40 bilhões de reais é muito dinheiro se a gente considera a realidade orçamentária hoje, o Congresso vai forçar, vai tentar alargar isso. Veja, gente, quando 40 bilhões para nós mortais é muito dinheiro em qualquer dimensão, mas para vocês entenderem, a gente tem hoje, em termos de orçamento livre, o que o governo pode mexer de um lado e para o outro, o que ele pode alocar para investimento, algo ao redor de 200 bilhões. Então, vocês imaginam que 40 bilhões não significa nesse contexto todo. Então, a disputa de qual vai ser a cifra final, ela vai significar não só qual poder vai ganhar a queda de braço, mas especialmente o quanto a equipe econômica vai ter de rebolar se quiser entregar esse aceno agora que a Haddad está fazendo de um corte de despesas de fato. Quanto mais o Congresso avançar em emendas, menos
o próprio governo, Lula e a equipe econômica vão ter espaço para fazer cortes significativos. Renata, muito obrigada pelas suas análises, por esses bastidores também. E a gente volta a se falar na terça-feira, já com as urnas abertas, já com os resultados eleitorais. Vamos dar uma escrutinada em tudo. E aí sim, Brasília vai voltar a funcionar mais fortemente. Até lá. Exato, é aquele jargão, né? Credo que delícia, a gente adora eleição. Até semana que vem, pessoal. Até lá, beijão. E continua aqui no estúdio com a gente o Guilherme Muniz, porque também saiu pesquisa Datafolha em Belo Horizonte. São as duas cidades em que a gente está olhando essa movimentação de prefeitos que estão na frente, mas com os adversários subindo um pouquinho e encostando, diminuindo a liderança. Como é que tá lá em BH, Muniz? Vera, por lá o atual prefeito Fouad Noman do PSD segue na liderança, como você disse, né? Ele tem 46% das intenções de voto contra 39% de Bruno Engler, do PL. Isso representa aí uma oscilação negativa de 2 pontos percentuais para Noman e outra oscilação negativa de 2 pontos para Engler, porque o que aumentou agora foi a intenção de votos brancos, nulos ou os indecisos. Quando o Datafolha junta ali brancos e nulos, foi de 8% para 10%, e indecisos foi de 4% para 5%. Ainda assim, se a eleição fosse hoje, Fouad seria reeleito com 54% contra 46% de Engler. Esses são aqueles votos válidos que eu já mencionei aqui mais cedo, descontando brancos, nulos e os indecisos, que é a metodologia oficial da Justiça Eleitoral para definir os números da corrida. Essas mudanças todas, então, estão dentro da margem de erro, que é uma margem de 3 pontos para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 910 eleitores na capital mineira entre 22 e 23 de outubro, pesquisa que também foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e foi registrada na Justiça Eleitoral com o código MG 04815/2024. Vera. Pois é, uma diferença menor do que aqui em São Paulo, mas aí um pouco mais tranquilo para o Fouad Noman do que a pesquisa da Quest que a gente viu ontem. Quase igual, mas na verdade o percentual do Bruno Engler um pouco menor. Hoje teve um debate lá entre os dois. Quem traz as informações para a gente direto de BH é a Débora Costa. Boa noite para você, Débora. Para você também. Os candidatos Bruno Engler do PL e Fouad Noman do PSD se enfrentaram pela primeira vez neste segundo turno em um debate. Nesta quinta-feira, os dois candidatos à Prefeitura de BH responderam perguntas da população e fizeram questionamentos entre si por cerca de 1h30 em um programa realizado pela Rádio Itatiaia, melhor dizendo. Assim como na propaganda eleitoral, os dois candidatos apostaram em críticas diretas no debate. Fouad focou na falta de experiência de Engler, que, por sua vez, questionou o fato do ex-prefeito Alexandre Calil, de quem Fouad era vice, ter sido denunciado pelo Ministério Público de Minas por improbidade administrativa. Ele afirmou ainda que Fouad tem relação com o caso. O processo é muito claro. Eles tinham uma empresa de publicidade contratada do Cacá Moreno. Eles pediram a pesquisa para ver se tinha viabilidade do Calil ser candidato a governador. O Calil saindo para ser candidato a governador, o Fouad se tornava prefeito. E o Adalclever Lopes, que é réu nesse processo, tem um áudio onde ele fala explicitamente que o Fouad faz parte disso, que vai organizar uma reunião para o Fouad encabeçar, que o Fouad é muito bom para dar uma dura, para exigir que isso seja feito. Então, não é fake news. O prefeito, sim, está nervoso, está desesperado, está preocupado. Na resposta, o atual prefeito afirmou que não tem ligação com os atos investigados de Calil e fez críticas ao concorrente ao dizer que ele não gosta de trabalhar na Assembleia Legislativa de Minas, ao apontar as ausências do bolsonarista no Legislativo Estadual. Fouad ainda afirmou que Bruno gosta de inventar notícias falsas e não discute os assuntos da cidade. Eu fico espantado de ouvir mais um fake news. Quer dizer, a pesquisa era pro Calil saber se ia ser candidato e eu tenho alguma coisa com isso? Ô, candidato, vamos parar de fake news, vamos falar as coisas certas, para de desespero, vamos chegar e falar assim, olha, o problema lá aconteceu com o Calil, vai lá, vamos resolver. Nós vamos discutir Belo Horizonte, vamos discutir as coisas da cidade, vamos falar das obras, vamos falar do que precisa ser feito, vamos falar da educação, da saúde, e não ficar rebuscando coisas que o senhor sabe que eu não tenho nada com isso.
O candidato bolsonarista também afirmou que Fouad Noman usa a Prefeitura de Belo Horizonte para cargos políticos e questionou ainda o prefeito sobre os cargos comissionados. Já Fouad afirmou que tem poucos cargos e que são usados nas regionais da cidade. Na tréplica, Engler disse que o prefeito mentiu porque aumentou cargos e que fez novas contratações para incluir apadrinhados no executivo municipal. Nesta sexta-feira, os dois candidatos voltam a participar de um debate na TV Globo Minas, que será o último antes da votação de domingo. Por conta justamente da preparação para esse debate, os dois candidatos não terão agenda de campanha nesta sexta-feira. Vera. Muito obrigada pelas suas informações, Débora. A gente vai agora para mais um intervalo, volta já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vai direto a Brasília, porque o noticiário nacional também continua acontecendo. E a Isa Staciarini vai nos atualizar sobre o que o ministro Fernando Haddad falou a respeito do cumprimento da meta de inflação nesse ano. Boa noite para você, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a inflação deve fechar o ano dentro da meta de 3%. Essa fala foi feita quando ele comentou da alta de 0,54% da prévia do IPCA 15 de outubro, divulgada hoje pelo IBGE. Haddad atribuiu o resultado à seca e à oscilação do câmbio e disse não acreditar em um impulso maior dos preços. No acumulado do ano, o ministro acredita que a inflação deve ficar dentro da meta, com uma tolerância entre 1,5% a 4,5%. Estamos preocupados com a questão da seca, tanto em relação à energia quanto em relação aos alimentos, embora os núcleos tenham apontado aí uma variação superior à esperada, mas se lembrarmos que o mês passado aconteceu exatamente o oposto, no acumulado do ano, nós estamos entendendo que a inflação deve ficar dentro da meta e, do meu ponto de vista, tem mais a ver com a questão do câmbio e da seca do que propriamente com algum impulso maior nos preços reiterado. Lembrando que essa alta foi puxada principalmente pela disparada, de 5,29% da energia elétrica, por isso que o ministro cita a seca, inclusive na fala dele também comenta um pouco sobre energia. Agora, em meio à dúvida sobre o cumprimento da meta fiscal, o ministro negou que a equipe esteja elaborando um programa de corte de gastos. Lembrando que ele está em Washington, onde hoje participou da plenária do G20 e disse durante essa semana que ao voltar aqui para o Brasil vai tratar com o presidente Lula sobre medidas para controlar as despesas. Só que hoje ele afirmou que se tratam de questões estruturais para fortalecer o arcabouço fiscal e garantiu que não tem relação com bloqueio ou contingenciamento nesse ou naquele ministério. A Fazenda trabalha com questões estruturais. O arcabouço fiscal é uma questão estrutural. O reforço do arcabouço fiscal é uma questão estrutural. É diferente de você fazer bloqueio e contingenciamento, que são momentâneos ali para fazer com que a lei aprovada pelo nosso governo seja respeitada. Então tem questões que são conjunturais, bloqueio, contingenciamento, tem questões estruturais. Nós estamos trabalhando com questões estruturais. Não diz respeito a esse ou aquele ministério. São questões estruturais. Haddad ainda falou sobre a participação brasileira no G20, disse que não podia ter sido melhor, frisou que todas as teses negociadas foram aprovadas e que o próximo país que vai assumir a presidência, que é a África do Sul, vai ter o compromisso de manter essas agendas. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Certamente semana que vem vai ser uma semana muito pautada por essa questão, porque aí a eleição já vai ter acabado, Carol já vão estar de volta. Então, essa definição das emendas e também a definição de um pacote de cortes parecem ser um norte aí para o governo iniciar uma espécie de segunda metade do mandato do Lula, né? Eu acho que as eleições municipais mostraram que essa pulverização do dinheiro do orçamento
por várias cidades, sem muito controle do executivo, funcionou também como uma espécie de ali código para que os partidos do centrão e da direita inflassem muito o seu número de prefeituras. Isso em detrimento dos partidos de esquerda e do próprio PT. Então, eu acho que esse freio nas emendas é de total interesse do governo, já era e ficou mais evidenciado que para que ele possa ter também uma margem de manobra política daqui por diante, que sem as emendas fica muito difícil. A gente viu com a Renata o tanto que isso captura do pouco que existe de dinheiro livre para investir. E o corte de gastos vai nesse sentido também de liberar um pouco de espaço dentro do orçamento para que o governo possa investir, possa aí correr atrás de alguns prejuízos que ficaram muito evidenciados nessa campanha, por exemplo, nessa agenda de ter o que dizer para essa nova classe empreendedora, para esse novo trabalhador que não quer se sindicalizar, mas que quer ter algum tipo de proteção social sem que isso signifique uma nova taxação. Então, ter uma agenda para esse público precisa e demanda de recursos, além de uma diretriz de governo. Então, acho que muitas das coisas que foram aos palanques nessa eleição, por mais que a gente diga, né, que a eleição municipal não é nacionalizada, mas ela acaba trazendo alguns recados que podem ser nacionalizados, eu acho que isso vai estar presente na agenda do Lula e dos ministros, isso sem falar da possibilidade de ter uma reforma ministerial, que muita gente está falando, em virtude de vencedores, ganhadores, de precisar fidelizar alguns partidos que possam estar pendendo ali para a direita, então segurar esses partidos, da eleição das mesas do Senado e da Câmara, que também vai ser outra agenda que vai vir com força de agora em diante. Acho que o Haddad está plantando a semente do que vai ser a agenda do ano que vem, né, Vera? Porque a gente já está em final de outubro, ainda tem segundo turno das eleições. Você lembrou bem, passada a eleição vai começar a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, com um cenário ainda bastante indefinido na Câmara, né? Não se sabe exatamente, não tem assim um candidato ainda muito claro de consenso. Então, para esse ano a agenda já vai ficando exígua. Acho que o Haddad já está mirando no que vai ser a missão dele no ano que vem, né? Vai ter que entrar nessa discussão das emendas, que a gente sabe que é uma queda de braço difícil. E nessa de corte de gastos, ele já tentando hoje dar um tom assim mais institucional para o que a Fazenda quer fazer, né? É uma questão estrutural, não é exatamente um corte no Ministério A, B ou C, para que o arcabouço fiscal se mantenha de pé, né? Exato, porque tem muita despesa aí que vai pressionar as contas e despesas obrigatórias, portanto aí sim estruturais, de longo prazo, e que você tem que mexer nessa dinâmica. O duro é convencer o presidente. É o que ele vem tentando fazer. Ele está fazendo com esse jeitinho para, acho que, não assustar também muito o Lula e não sofrer muita resistência da parte dos outros ministros. Por isso que eu acho que ele fala isso. Não é nada com um ou com outro ministério, para também não causar um pânico generalizado na esplanada e isso se voltar contra a tarefa de convencimento já dura que ele tem de fazer, né? É isso. Ficamos por aqui hoje, Vera? Ficamos por aqui por hoje. Amanhã a gente faz um amarradão dessa última semana eleitoral e o que tem de prognóstico aí até o domingo da eleição. E no domingo, cobertura intensiva aqui na CBN. Eu vou participar também. Espero vocês nesses 2 momentos. Até lá. Beijo, Vera. Até mais. Beijo. Vocês ficam agora com a Carol e com o Muniz e continuação do Ponto Final.